Olá pessoal, então estou aqui para, como prometido, gravar uma videoaula para resolver alguns exercícios relativos ao assunto que a gente discutiu na última aula, né? Que foi sobre, aqui, né, primeiro, força de resistência do ar e depois sobre força resultante, ok? Começando então por força de resistência do ar. Só lembrando que esses exercícios não estão no livro, né? Não são exercícios que eu tirei de outros livros. Então eu vou só narrar o enunciado, né? Basicamente são duas situações aqui, né? Para a força de resistência do ar, o exemplo que eu escolhi foi um exemplo em que eu vou ter objetos se movendo, né, a altas velocidades, né? Porque supondo que, né, um objeto cai de uma grande altitude e atinge altas velocidades. E aí, nesse problema, o que a gente quer encontrar é a velocidade limite, né? A velocidade terminal. Sendo que as informações dadas são as seguintes. Estou pensando que esse objeto, a princípio, tem uma massa de 70 kg, a gravidade na região, né, no local, vale 10, né? Então, e não varia, obviamente. Eu tenho uma área de 0,0476 metros quadrados, né? Esse número é bem feio, então a gente vai escrevê-lo dessa maneira. Isso aqui, vocês vão ver que depois vai facilitar as contas, essa escolha assim, parece estranha, mas vai facilitar as contas. E o nosso K, que eu estou sempre chamando de K', vale 3 kg por metro cúbico, que é a unidade que o K possui quando eu uso a expressão da força de resistência do ar para altas velocidades, ok? Então, nosso objetivo aqui é achar essa velocidade terminal. O que é a ideia da velocidade terminal? A gente tem que lembrar que a força de resistência do ar, ela depende da velocidade. Então, quando o objeto começa a cair, em que ele ainda possui velocidade zero, a força de resistência do ar é nula, né? O que vai acontecendo é que, enquanto esse objeto cai, você tem o peso, que aponta para baixo, né? Possui um valor constante, né? Então o peso que vai puxar ele para baixo, e de acordo com que ele começa a se mover, começa a surgir uma força de resistência do ar, né? Só que enquanto o peso for maior do que a resistência do ar, o objeto ainda acelera, ou seja, ele ganha velocidade, então ele vai estar aumentando a velocidade. O que é a velocidade limite? É justamente quando essa força de resistência do ar, que age no sentido contrário, assume um valor que em módulo será igual ao peso, né? Quando essa força de resistência do ar for igual ao peso, ele não aumenta mais de velocidade. Então ele atingiu o que a gente chama de velocidade terminal, ou muitas vezes chamada de velocidade limite. Então essa velocidade limite é justamente quando o objeto em queda atinge essa condição aqui, ó, né? E aí, nessa condição, eu estou falando, obviamente, da velocidade limite. Isso se dá exatamente quando a força de resistência do ar é igual à força-peso, né? Então, sempre que falar de velocidade terminal ou velocidade limite, eu vou igualar a força de resistência do ar com a força-peso. Aí o que eu vou ter que verificar em cada problema é o seguinte: se eu estou tratando de uma situação em que eu tenho baixas velocidades ou altas velocidades. Porque lembrando que quando é baixas velocidades, a relação da força de resistência do ar com a velocidade é com a velocidade elevada a 1. Se é para altas velocidades, é com v². Nesse caso, ele me afirmou que era altas velocidades, ponto que está caindo de grandes altitudes, e as condições aí permitiriam chegar a altas velocidades. Então, a força de resistência do ar vai assumir uma cara que é K' vezes A multiplicado pela velocidade ao quadrado. Essa é a velocidade limite. E o peso, a gente sabe que é mg, né? Então, eu vou isolar aqui primeiro para escrever uma expressão para V, né? Então, quem é V² é o mg dividido por K'A. Ou seja, se eu quero encontrar o V limite, é só eu tomar a raiz de mg dividido por K'A, certo? Então essa aqui seria a expressão matemática.
Agora é só a gente substituir e fazer as contas. Então eu tenho aqui uma raiz de m, né? Então nosso objeto, né? 70 kg, poderia ser até um paraquedista, né? Uma massa típica aí, né? Um ser humano, né? Do média aí do homem, da mulher nem tanto, né? Mas do homem 70 é razoável. 70 vezes 10, da mulher também, né? Tô falando besteira aqui, né? Opa, coloquei k² aqui, mas é k', viu? Então aqui fica k', onde o k' vale 3. E o a eu vou utilizar o 1 sobre 21. Aqui fica mais fácil de fazer a conta sem usar a calculadora, obviamente. Se fosse calcular com calculadora, qualquer número serviria, tá? Poderia ser até o 0,0476 lá, né? Se eu resolvo aqui, então, eu vou ficar com 700. Aqui eu faria uma primeira vezes o inverso da segunda, então o 21 vai multiplicar em cima, dividido por 3. Né? Então aqui eu resolvo, e aqui eu poderia multiplicar 3 vezes 1, ficaria 3. Então ficaria 3 dividido por 21. Então, de certa forma, eu já estou resolvendo a multiplicação e a divisão de frações. Então, multipliquei, deu 700, multipliquei, deu 3. Só que aí eu tenho a primeira, que é 700 sobre 1, então ela se mantém, vezes o inverso da segunda. Quem que é o inverso da segunda? É 21 sobre 3. 21 sobre 3 está aqui. Ok? Então, foi isso que eu fiz de forma direta. Aqui dá para simplificar, porque 21 dividido por 3 dá 7. Né? Então fica 7 vezes 700. Se você fizer 7 vezes 700, o que você vai encontrar é 4.900, e a raiz de 4.900 é 70. Mostrando pra gente que realmente é uma velocidade, né, da ordem de dezenas de metros por segundo, então se encaixaria realmente nesse contexto em que a força de resistência do ar varia com V². Ok? Basicamente o exercício é isso, né? O detalhe aqui no exercício, né, tirando toda a questão matemática, né, algébrica na resolução, é a gente entender isso aqui, que calcular a velocidade limite, calcular a velocidade terminal, é justamente a velocidade do momento em que essas duas forças se equilibram, se igualam. Então foi essa condição que a gente aplicou para poder resolver, ok? Na sequência, a gente vai fazer um exercício agora sobre força resultante, né? Como a parte de decomposição e até de método do polígono, né, eu já tinha resolvido alguns exemplos, né, anteriormente, eu escolhi aqui resolver um exercício aplicando o método do paralelogramo. Né? Então, o que consiste aqui o problema? Você tem aqui um rio, né, e aqui eu tenho um objeto, um barco, né, não sei, né, algum objeto bastante pesado, né, por exemplo, um tronco de madeira, que está nesse rio e ele quer ser arrastado. Né? Pode ser um lago, né? Porque se fosse o rio, às vezes ele andaria sozinho. Né? Vamos pensar num lago aqui comprido e aí ele quer arrastar, né? Deseja se arrastar esse objeto aqui ao longo dessa lagoa aqui, desse lago. Né? Só que ninguém quer entrar lá para se molhar. Então o que eles fazem? Amarram uma corda, um puxa aqui e outro puxa para cá. Duas cordas. Amarram uma corda para cá e outra para cá. Um faz a força F1, outro faz a força F2. Só que os dois sujeitos que estão puxando aqui fazem forças de 100 newtons. Então um puxa de cá, o outro puxa de lá, né? O que a gente tem que verificar é, primeiro, representar a força resultante e depois calculá-la, né? Representar é fazer aquele desenho que a gente aprendeu usando o método do paralelogramo. Que método é esse? Né? Usa as paralelas, ou seja, onde termina aqui o vetor F1, a gente traça uma paralela ao F2, seria mais ou menos assim. Onde termina o vetor F2, eu faço uma paralela a F1.
onde as paralelas se encontram é onde o meu vetor força resultante vai terminar. Por quê? Porque ele começa lá na origem dos dois vetores, que é onde está amarrada as cordas. Então, o meu vetor FR aponta para cá. Ó. Então, a ação dessas duas forças assim faz com que o resultado, faz com que eu tenha um resultado aqui no meio. Então, esse objeto que está aqui no rio, ele vai se deslocar nessa direção. E qual é essa força resultante? Por enquanto, a gente ainda não está aplicando essa força resultante em nenhum lugar. Por quê? Porque a gente ainda não estudou as leis de Newton. Né? A gente não viu os detalhes das leis de Newton. Então, por enquanto, a gente só está descobrindo quem é essa força resultante. Então, a ação de F1 e F2 produz uma força resultante nessa direção. E a gente usou o método paralelogramo aqui para representá-la, né? Para encontrar a direção dessa força. Só que, além disso, o que a gente vai fazer é calcular essa força resultante. A gente viu, né? Eu até mostrei em aulas anteriores, que eu posso calcular essa força resultante usando a seguinte expressão, né? Que esse vetor aqui, esse vetor ao quadrado é igual a esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais 2 vezes esse vezes esse, multiplicado pelo cosseno do ângulo entre eles, né? É uma lei dos cossenos modificada, como eu costumo chamar, porque a lei dos cossenos propriamente dita, ela vale para um triângulo, então isso aqui não está formando um triângulo, é um paralelogramo, na verdade, então para ter um triângulo esse vetor F teria que estar de cá, e nesse sentido lá, tem a questão de qual ângulo que eu vou escolher, que é esse aqui, mas aqui aparece com sinal negativo, tá? Nesse caso aqui, por isso que eu chamo de uma regra do paralelogramo modificado. Então é isso. Eu tenho F1, tenho F2, ambas valem 100. Eu tenho o ângulo, que é de 60 graus, né? O ângulo aqui entre os dois vetores, quando eles estão na mesma origem, é esse ângulozinho aqui, né? Que eu já tinha representado. E aí eu vou precisar do cosseno de 60, né? Ali, o cosseno de 60, se você jogar na calculadora, né, ou mesmo consultar uma tabela, você vai ver que o cosseno de 60 graus vale meio, né? Então, o que eu tenho aqui é o seguinte, que a força resultante ao quadrado é igual. F1 é 100, então fica 100 ao quadrado, mais F2 também é 100, então fica 100 ao quadrado, mais 2 vezes F1 vezes F2, vezes o cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo eu já vou substituir aqui por meio, né? É muito comum a gente chegar nisso aqui e ir fazendo conta, né? 100 ao quadrado, 10 mil. 100 ao quadrado, 10 mil. Soma e tal. E aí, às vezes, isso aqui dá mais trabalho. Então, esse aqui é o tipo de conta, né? Claro que nem sempre a gente vai conseguir resolver assim, mas é o tipo de conta que a gente vai com calma. Por exemplo, como aqui está multiplicando e aqui está dividindo, a primeira coisa eu posso simplificar esses dois, ó. Então já fica interessante. Aqui eu também tenho 100, eu tenho 100 vezes 100, então isso aqui, ó, também é 100 ao quadrado, igual os outros dois. Então eu perceba que eu tenho 100 ao quadrado, 100 ao quadrado, 100 ao quadrado. O 100 ao quadrado aparece 3 vezes. Olha como vai ficar simples essa conta, ó. Se eu fizer 3 vezes 100 ao quadrado, vai ficar muito mais fácil. Em vez de eu levar ao quadrado e ficar somando essas coisas, depois eu teria que fatorar, nesse caso aqui eu posso fazer a conta assim. Olha como é mais fácil. Quem é o FR? É a raiz disso aqui, ó. Então, FR é a raiz de 3 vezes 100 ao quadrado. E a gente sabe, ou pelo menos deveria saber, que quando eu tiro a raiz de uma multiplicação, eu posso tirar a raiz do 3 vezes a raiz do 100 ao quadrado. A raiz do 3 eu não sei assim exatamente, eu posso aproximar, mas a raiz de 100 ao quadrado é 100, né? Então isso aqui vira um 100 raiz de 3. Se eu aproximar a raiz de 3, poderia deixar minha resposta assim,
né? Seria uma alternativa, sem raiz de 3 newtons, porque é a mesma unidade de F1 e F2, a força resultante também vai ter essa unidade. Ou, se eu preferir usar uma aproximação, a raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, se eu botar 1,7, né, força resultante, se eu colocar 1,7 vezes 100, isso aqui dá aproximadamente 170 newtons, né? Então, essa aqui seria a resposta. Sem raiz de 3 ou aproximadamente 170 newtons, né? Então, o detalhe que está por trás aqui, o de usar a regra do paralelograma é, primeiro, a representação, como que isso é construído, né? Aquela técnica que a gente já ensinou, resultou, né, numa resultante, né? O final aqui, né, o que a gente encontrou aqui como resultante é algo que vai realmente puxar esse objeto na direção aqui do lago, né, que era a direção desejada, né? E a gente tem que usar essa expressão, né, para poder fazer o cálculo da resultante. E aí ainda aproveitei para ensinar uma técnicazinha aqui que facilitou bastante o cálculo da raiz, né? Então, às vezes, a gente, né, toma o cuidado, dá uma olhada com cuidado, né? Às vezes a gente já quer sair multiplicando os trem tudo de uma vez, né? E às vezes a gente pode simplificar, né, a nossa conta e ter muito menos trabalho para chegar na resposta final, ok? Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar nessa videoaula. Espero que vocês assistam, que gostem, que aprendam, tá? Um abraço a todos e até mais.